Com a reforma da Previdência aprovada e já em vigor, muitas coisas mudaram, inclusive a lei da terceirização do trabalho. E para falar um pouco mais sobre o assunto e esclarecer as principais dúvidas, eu converso agora com o advogado Roger Abdala. Roger, muito obrigada pela participação. Por nada, boa noite. Roger, para a gente poder contextualizar, explica para a gente como é a lei da terceirização. Bom, a lei da terceirização, ela busca reger, a situação do serviço terceirizado. O que é isso? Quando uma empresa toma o serviço de outra empresa. Por exemplo, limpeza. Uma empresa de segurança, uma empresa de transportes, pega o serviço de uma empresa especializada em limpeza, a contrata para fazer a limpeza da tomadora de serviço. Isso é a terceirização. Você contrata uma outra pessoa jurídica para prestar um serviço dentro da sua empresa. E como era a lei antes dessa nova mudança? Bom, na verdade a gente não tinha uma lei anterior. Existia entendimentos jurisprudenciais, súmulas, que diziam como deveria ocorrer e se era permitido ou não a terceirização. Então uma lei mesmo não estava em vigor, não existia. Essa foi a grande vantagem. Agora passou a ter uma lei que de fato regulamente a atividade terceirizada. Roger, em 11 de novembro do ano passado, a nova lei ela entrou em vigor. E o que muda com a nova e a antiga? Bom, as principais mudanças é que agora está liberado a atividade fim também. Então, terceirizar a atividade fim. Por exemplo, uma empresa que está no ciclo de produção, produz algum produto, ela pode agora contratar via outra empresa, uma terceirizada, servidores para produzir aquele produto que ela faz. Então, vamos supor, uma empresa de vinho, tem a função de produzir, engarrafar e etc. Ela pode contratar uma empresa terceirizada para fazer, por exemplo, o engarrafamento desse vinho dela. O que antes era vedado. Você só podia contratar, terceirizar a empresa que fizesse serviço de meio. Ou seja, que não era o produto que vendia. No caso, por exemplo, a limpeza, vigilância e alguns outros controles do tipo. E quais são as principais atividades que podem ser terceirizadas? Ou são todas as atividades? Na verdade, a gente vai entender se vai ter alguma proibição dentro do cenário agora atual com os julgamentos. Mas, em tese, todas. Mas as mais comuns são essas que eu acabei de citar. Vigilância, limpeza, transporte, igual a gente tem várias empresas. Vamos pegar essa mesma empresa de vinho que eu citei agora há pouco. O transporte, muitas vezes, é feito por uma empresa terceirizada. Ou seja, faz uma outra função, um outro braço da empresa. E caso a empresa contratante, ela venha a falir ou passe por qualquer outro motivo financeiro, quem deve arcar com os custos do trabalhador? Hoje, para você ser uma empresa que presta serviço, ou seja, uma empresa que pode se tornar terceirizada, terceiriza o seu serviço para outra, há uma série de exigências com a lei. Inclusive, uma dessas exigências é que a empresa tenha provado um capital social de pelo menos R$100 mil. Isso é uma das formas de dificultar um caos financeiro, dificultar digamos mesmo, uma falência ou até mesmo a inadimplência com seus trabalhadores. Mas, caso isso ocorra, o meu entendimento é que vai prevalecer o antigo. Ou seja, a tomadora de serviço pode sim se responsabilizar pelos serviços tomados. Porque a partir do momento que a empresa contrata uma outra empresa, uma terceirizada, ela tem que fiscalizar aquela prestação de serviço, tem que fiscalizar se os salários estão sendo pagos corretamente, enfim. Isso, no meu modo de ver, tem que estar no contrato. Se a empresa que foi terceirizada descumpre leis trabalhistas, o contrato poderia ser rompido. É uma das formas até da contratante evitar um ônus maior lá na frente. Mas, de fato, a gente só vai conhecer como vai se dar nos tribunais.
Porque a lei ela é interpretativa, né? Há princípios, há instrumentos que permitem ir pelo ponto de vista que eu acabei de dar, como também permite ir por outros pontos de vista. Isso só o tempo mesmo irá dizer como vai realmente acontecer. Mas nesse caso, então, o trabalhador ele não vai correr o risco de ficar sem os seus direitos. O risco, é difícil dizer que não vai ter o risco. Infelizmente, sempre há. Até porque a contratante também pode estar em falência. Ela pode não ser solvente, por exemplo, ou seja, não ter condição de arcar com esses custos. Então, o risco há. Não, se ele é elevado, não tem como dizer, porque vai de cada relação, vai de cada empresa. Mas, com certeza, pelos ditames da lei, está buscando, pelo menos, amenizar essa situação, dificultar que o trabalhador seja lesado. Ok, Roger, muito obrigada pela sua participação. Gostei do bate-papo de hoje. Por nada, boa noite. Boa noite. E no próximo bloco, IFMG oferta vagas para curso gratuito de educação financeira. O Jornal das 7 volta já.